Bom dia, pessoal. Essa semana aqui nós vamos trabalhar com mais uma vez com a nossa apostila, começando a nossa atividade dessa semana na página 37, tá? A página 37 aí vai até a página 58, tá? Então da página 37 até a página 58 aí, ok? Essas aí são as páginas da apostila para nós podermos trabalhar essa semana, tá bom? É o conteúdo que nós vamos ver aí no nosso exercício. Fala sobre matéria, material e substância, e eu vou falar só um pouquinho de cada um deles aqui, ver se a gente consegue resolver algum exercício também, tá? Para que vocês possam, na hora de resolver o conteúdo aí, tenham um pouquinho de noção do que vocês vão fazer, tá? E aí, se você tiver alguma dúvida aí depois de você ter lido aí o conteúdo da apostila, né, assistido essa videoaula aqui, aí você pode também me perguntar lá, tá? Então vamos lá. Matéria, não sei se eu acabei falando para vocês, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, né, que é composto por átomos, que até então é a menor partícula, né, conhecida assim, que mais conhecida hoje, já sabemos que existem outras partículas menores, mas assim, a partícula fundamental ainda é o átomo, tá? Que já está bem conhecido, então que forma todas as coisas aí, tudo que existe no universo é composto por átomos. Então a partir daí é que nós vamos tirar o nosso estudo, tá? Então matéria, ela pode ser composta por apenas um tipo de átomo, tá? Ou uma substância também, ela pode ser composta por mais de um tipo de átomo. Por exemplo, nós temos aqui, eu vou usar o exemplo da água, tá? Vou usar o exemplo da água. A água é uma substância composta por dois elementos químicos. E se você colocar aqui só o hidrogênio, certo? Só o hidrogênio, ele vai ser também uma substância, porém isso aqui vai ser um gás. E se você colocar também o oxigênio aqui, né? Ele também vai ser outra substância, porém isso aqui vai ser um gás, né? A junção aí dessas duas substâncias é que forma o líquido, tá bom? Então justamente é isso aí que nós vamos estar vendo, matéria, né? Material e substâncias aí, durante esse exercício aí, durante essa tarefinha que nós temos aí, ok? Já na página 40 aí você tem as propriedades, né, propriedades da matéria, algumas propriedades da matéria que chamamos de propriedades organolépticas, tá? Que são aquelas propriedades onde envolve aí o nosso sentido, tá? Que são cor, né, odor, sabor, tá bom? Aquilo que você olha, que contém brilho, né, no caso cores, né, tudo que você consegue enxergar. Então o cheiro, né, o olfato, também é uma propriedade, porque algumas matérias têm cheiro, outras não, certo? Por exemplo, a água não tem cheiro, então seria cheiro, né, odor, não é uma propriedade da água, certo? Então, já por aí você vai percebendo que algumas matérias têm umas propriedades, outras não têm. Então, aquelas propriedades gerais e propriedade específica, né? Aí nós temos sabor, né, gosto, também algumas matérias têm, outras não, tá certo? E aí nós entramos aí com as propriedades físicas e as propriedades químicas, né? Propriedades físicas da matéria é aquela propriedade onde você muda o corpo da matéria, mas continua sendo ela, você só molda. Por exemplo, você pega argila, você pega lá no lugar onde tem argila, você cava, pega lá um montante e você transforma aquilo num vaso, numa panela, mas você continua sendo argila. O que você fez, você moldou, tá certo? Então, por exemplo, a fabricação de um tijolo, né, ele não deixou de ser o barro ali em si, né? Ele continua sendo aquilo. Então, isso é uma propriedade física, a capacidade de você moldar ela no que você quiser, em objetos, qualquer coisa, tá certo? Então, uma propriedade física. Já a propriedade química é aquela propriedade que você muda a composição da matéria. Por exemplo, no exemplo, vou usar novamente o exemplo da água aqui. Eu tenho aqui o hidrogênio, tá certo? Então isso aqui é um gás,
tá ok? Isso aqui é um gás, mas no momento em que eu ligo isso aqui, ó, com oxigênio e outro hidrogênio, então de gás ele passa a ser líquido. Então você mudou a propriedade química dele. Ele era gás, agora ele é líquido, tá? Então ele mudou aqui. Eu estou dando um exemplo grosso, né? Diamante grosso. Mas um exemplo mais prático aqui agora, vou dar um exemplo mais prático aqui. Melhor ainda, tá certo? Um exemplo mais prático, eu vou pegar uma folha de papel aqui, ok? No momento em que eu dobro essa folha de papel aqui, ó, eu pergunto para você aqui, essa folha, esse papel aqui, ele deixou de ser papel quando eu fiz duas dobras aqui? Não, ele não deixou de ser papel, ele continua sendo papel. Portanto, essa matéria aqui, né, não mudou. Então isso é uma propriedade física, eu mudei só o corpo dele. Mas eu vou além ainda, eu vou fazer isso aqui, ó, eu raso, ele continua sendo papel, certo? Agora veja bem, eu pego lá um isqueiro e aí eu venho aqui e acendo esse papel, eu queimo ele. Depois de eu queimar, você vai perceber duas coisas aqui. Ele vai passar a ser carvão, vai liberar fumaça e o calor também ali. Então, esse ato de você queimar esse papel, então ele vai deixar agora de ser papel, ele vai se transformar em carbono, na fumaça que é o CO2 e a liberação de energia. Então são pelo menos três componentes ali você separou daquele papel, né? O carbono, o hidrogênio, o oxigênio, né? Que foram liberados ali e o calor, a energia também liberada para transformar aquilo. Então isso é uma propriedade química. Quando você muda a estrutura da matéria, então se torna uma propriedade química, tá? Então só revisando para você aqui, propriedades organoelétricas é aquela que eu consigo enxergar cores, tá? Odor, cheiro e sabor, tá? Isso são propriedades organolétricas, tá, ok? Propriedades físicas é aquela que você muda a estrutura ali, o físico dele, mas ele continua sendo matéria. A água, por exemplo, você congela, você deixa ela líquida, coloca numa garrafa PET, você coloca numa chaleira, ela só está mudando a forma física, mas continua sendo água. Mas no momento em que você agora começa a ferver ela e ela começa a liberar o hidrogênio e o oxigênio, então aí você está transformando ela em gás, aí já está mudando a estrutura. O papel, quando você queima, né, ele começa a liberar energia, começa a liberar o CO2 e se transformar em carvão, né, em carbono. Então, quer dizer, você está mudando a estrutura do papel, certo? Então, essa propriedade química, ok? E aí, propriedades gerais e propriedade específica da matéria, tá bom? Propriedade específica é aquela propriedade em que apenas é de algumas matérias e não de todas, tá certo? Por exemplo, a água, ela tem sabor? A água, ela não tem um sabor. Não consegue dizer, nossa, essa água aqui tem sabor tal. Você não define. Quer dizer, ela não tem sabor. Bom? Então, o sabor não é uma propriedade específica da água. Quer dizer, ela não tem essa propriedade específica. Ela não tem. Bom? Agora, uma propriedade que seria geral, que toda matéria tem. Tá certo? Toda matéria tem. Ponto de fusão e ebulição. Isso seria uma propriedade geral. Toda matéria que existe, ela vai ir do sólido, do gasoso, sólido e líquido. Ela vai passar por esses três, né? O líquido, aliás, o sólido, o líquido e o gasoso. Todas as três matérias, todos esses três pontos aí, né? O sólido, né? O líquido e o gasoso, né? Todas essas três fases, elas têm, tá? Então, sólido, líquido e gasoso aqui, ok? Então, todas essas três matérias aí, todas essas três propriedades, nós chamamos de propriedade geral, porque toda matéria tem, ok? Vamos um pouquinho para frente aqui, tá? Falando um pouquinho aqui, já que nós estamos aqui nesse ponto, né, das propriedades, os três estados fundamentais, a gente chama de estados fundamentais porque toda matéria existe isso aqui, tá? Sólido, líquido e gasoso. E aqui, ó, existe aqui um comportamento aonde
esse comportamento de vai e volta aqui, ó. Então toda matéria ela pode ir do sólido para o gasoso direto, quanto ela pode vir do gasoso para o sólido, ou ela pode ir do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, do líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido, tá? Nós chamamos do sólido para o líquido aqui, ó, né, vamos colocar aqui, ó, onde é que eu, deixa eu ver se eu troco isso aqui. Isso aqui tá meio coisa. Vamos colocar aqui do sólido para o líquido. Vamos chamar de fusão, tá? Do líquido para o gasoso, solidificação. Do líquido para o gasoso aqui, nós chamamos de ebulição. Tá? E do gasoso para o líquido aqui, liquefação. Tá aí, tá certo? Então nós temos aqui essas fases. Então quando ele está voltando aqui, nós temos a liquefação. Quando continua voltando aqui, nós temos solidificação. E quando está indo, nós temos fusão e ebulição. Tá? Isso aqui, ó, acontece, por exemplo, quando você tem a pedra de gelo lá no congelador, você tira ela, ele vai derretendo, então está fundindo. Né? Você tem um metal aí que ele começa a esquentar, começa a derreter, ele está fundindo. A solda, né? Quando está soldando, ele está fundindo, né? Tá ali, está derretendo para poder fazer a fusão. A solidificação, quando ele está líquido, você coloca água no congelador, então ela se torna sólida. A ebulição ali, quando você coloca uma chaleira no fogo, então ele vai evaporar a roupa no varal, tá evaporando a água, tá ok? A liquefação é quando você tem ali um gás e ele passa aí do estado do gasoso para o líquido. Por exemplo, quando você coloca um copo de água gelada em cima da mesa ou uma garrafa gelada, você nota que em volta começa a juntar água ali, né? A molhar. Aí você pergunta, a água está saindo da garrafa de dentro para fora? Não tem como, porque senão quando você tem uma garrafa numa temperatura normal, ela teria que vazar também, né? E aí, ou quando ela está gelada, os poros da garrafa se abrem para ela poder vazar. Não existe isso, tá certo? O que acontece é que o nosso ar aí, ele é cheio de quê? De hidrogênio e de oxigênio no ar. Tá? E você sabe que a junção do hidrogênio com o oxigênio, o que acontece? Se torna água, né? Líquido, né? Você junta aí o oxigênio, certo? Lembra que eu falei aqui, ó? Se você juntar o oxigênio com o hidrogênio, vai formar água, tá certo? E aí, como que forma então aquela água do lado? Como que essas moléculas se juntam aí, né? Como que vai se juntar moléculas de água ali? É muito simples, tá? Porque quando nós temos essas três temperaturas aqui, elas estão realmente em temperaturas diferentes. Por exemplo, o sólido ele está abaixo de zero, uma temperatura muito fria. O líquido, geralmente, por exemplo, falando da água aqui, está na temperatura ambiente aí, entendeu? Está na temperatura ambiente. E já o gasoso, ele está numa temperatura mais alta, aí acima de 100 graus, né? Dependendo do líquido, né? Ele vai estar no estado gasoso aí, muito alto, ou, por exemplo, o álcool a 70 graus, ele já se transforma em gás, né? Então, depende muito da matéria. Mas, enfim, isso aqui geralmente é uma temperatura mais alta, isso aqui é uma temperatura amena e aqui é uma temperatura muito baixa, tá certo? Então, quando você traz um gelo ali, um recipiente gelado, ele está numa temperatura muito baixa. Geralmente, quando você tem aqui, ó, o hidrogênio e o oxigênio no ar, eles estão em forma de gás, quer dizer, eles estão numa temperatura elevada, muito alta. Quando esse hidrogênio e esse oxigênio encosta nesse recipiente gelado, a tendência dele é perder energia para o gelo, porque o gelo ele está ali em temperatura baixa, zero. Quando ele começa a receber o calor, que é a energia do hidrogênio e do oxigênio, ele começa a perder e roubar. Então eles vão sossegando, né, perdendo energia, ficando mais calminho, e aí
eles fazem a ligação. É por isso em que vai juntando a água em volta dos recipientes gelados, ok? Então daqui para cá, ó, quando você tem do sólido para o líquido, que ele vai daqui, ele vai ganhar energia. Então ele está sólido, energia aqui abaixo de zero, tá? Abaixo de zero. Quando ele vai subir para a temperatura, quer dizer, ele precisa ganhar energia. As moléculas, né, de água aqui, por exemplo, o hidrogênio e o oxigênio, ele precisa ganhar energia para se movimentar, para poder sair para o líquido, porque o líquido ele é móvel. Ele é móvel porque as moléculas têm mais energia, tá certo? Então ele ganha energia para ir para o estado líquido. Para ir para o estado gasoso, as moléculas ganham muito mais energia, muito mais agitação para elas poderem sair, tá certo? E na volta acontece dela perder energia, então vai perdendo energia, se transforma em líquido, como foi o exemplo que eu dei da garrafa aqui, né? E perdendo mais energia, ele vai se tornar sólido, ok? Mais algum? Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto aí, é só você perguntar lá no WhatsApp, que eu vou estar pronto para te responder aí, tá? Na página 45, eu vou ler aqui alguns exercícios, só para a gente tentar responder, tá? Vamos lá. Espécies de matéria que tem composição definida não altera sua constituição íntima quando submetida a fenômenos físicos e apresentam propriedades constantes. Esse é o conceito que se aplica. Aí veja bem, nós temos que analisar aqui a questão. Ó, espécie de matéria que tem composição definida não altera sua constituição íntima quando submetida a fenômenos físicos e apresenta propriedades constantes. Esse conceito se aplica. Olha só, aqui ele está falando o seguinte, né? Uma matéria que tem uma composição definida, por exemplo, a água, uma composição definida, H2O, tá ali. Aí diz assim, ó, ela não se altera a sua constituição íntima, quer dizer, não vai mudar isso aqui, ó. O hidrogênio, essa aqui é a molécula da água, ela não vai mudar. Então, submeter a um fenômeno físico, por exemplo, congelar e descongelar. Mudou isso aqui? Não. A estrutura continua a mesma. Aí assim, apresenta propriedades constantes. Sim, que propriedade que eles falam? A propriedade de fusão e ebulição. Vai ser a 0 grau é a fusão e a 100 graus é a ebulição. Tá certo? Então, fusão a 0 grau, ebulição a 100 graus. Isso aí é constante, não para. Tá bom? Então, por exemplo, quando ele está aqui, ó, a 0 graus, ele começa a fusão. E enquanto tiver uma pedra de gelo ali, enquanto não derreter tudo o gelo, vai continuar a 0 graus. Ele só vai subir a temperatura a partir do momento que o gelo cessou. Acabou o gelo, só é líquido, ele começa a subir a temperatura. Tá? Quando atingir 100 graus, lá em cima de novo, enquanto tiver líquido, ele continua a 100 graus. A partir do momento que acabou o líquido, que é só gasoso, aí começa 101, 102, aí ele começa a subir. Tá? Então essa temperatura ela vai ser constante. Seria um gráfico assim, ó. Nós temos aqui o gráfico. Tá? E aí seria mais ou menos isso aqui, a 0 graus. Aí nós temos aqui 0 graus, né? Então a temperatura sairia aqui, ó, 0 graus. Sólido. A partir do momento que acabou, aí ela faz isso aqui, ó. Quando atingir 100 graus, aí vai fazer isso aqui, ó. Ó. Vai continuar constante. Quando acabar, aí isso aqui é o quê? Olha só, aí eu tenho sólido, aqui eu tenho líquido e aqui eu teria o ponto, aqui eu teria ainda, ó, aqui é sólido e líquido, aqui, sólido e líquido. Aqui eu tenho sólido, aqui eu tenho só líquido, aqui eu tenho gasoso e líquido e aqui eu teria só gasoso. Tá? Então nesse ponto aqui a temperatura é constante, aqui também vai ser constante e aqui ela vai variar, que ela vai estar subindo e aqui também vai estar subindo. Tá? Então é onde ele fala aqui que a temperatura seria constante. Esse conceito se aplica a substâncias simples, a qualquer substância, a substância composta ou a matéria em si. Tá? Então, por exemplo, esse aqui se aplicaria aqui, ó,
não aplica a qualquer substância, porque, por exemplo, se aplicaria não posso dizer que seria qualquer substância, porque tem substâncias que, por exemplo, você coloca água e álcool, é uma mistura. Aí é uma mistura, então no momento em que atingir 70 graus, eu vou ter o álcool, só um minuto aqui. As meninas começaram a brigar ali, deixa eu ver, tá certo. Então, quando você tem duas substâncias misturadas, que nem eu falei, a água e o álcool, então quando o álcool atingir 70 graus aqui, ó, né, você terá aqui um álcool aqui que está ali evaporando, tá certo? Então nós estaríamos ali, mesmo assim a temperatura aqui ela ficaria assim, ó, oscilando, querendo estabilizar por causa da água e também subindo por causa do álcool. Então teria uma mistura. Então isso aí já se trataria de uma mistura, tá? Não é uma substância. Então qualquer substância ela teria esse fator aqui, tá bom? Então a resposta aqui seria a letra B. Então, se tratando de substância, é matéria. Qualquer matéria ela vai ter sólido, líquido e gasoso, né? Aí quando tem um fator aí que é uma mistura, que vocês vão ver substâncias eutésticas e azeotrópicas, que são as misturas, tá? Um momento ela vai variar aqui e outro momento ela vai variar aqui embaixo, tá certo? Aí nós temos mais alguns exercícios aí, mas não, vamos se adiantar um pouquinho, falando aqui sobre substância, né, e mistura agora. Nós já entramos aí, né, nós já entramos aqui nesse detalhe aí que eu estava falando para vocês. Então vamos colocar aqui, ó, água. Não tá dando para ver aí, né? Água, álcool. E aí você pode colocar uma série de outras coisas aí, por exemplo, água, álcool, né, madeira, pedra. Isso tudo é substância, tá? O texto 2 fala, né, mistura e substância. Agora, o que é uma mistura? Quando você, por exemplo, junta esses dois aqui, ó, num recipiente, tá certo? Aí eu tenho um recipiente aqui e eu coloco a água e álcool. Isso aqui é uma mistura, tá certo? Eu tenho água e álcool, eu tenho uma mistura. Eu não consigo enxergar, definir, mas eu sei que eu tenho uma mistura ali dentro. Se eu tiver só a água, eu tenho uma substância. Se eu tiver só o álcool, eu tenho uma substância. Mas se eu tiver os dois aqui dentro, eu tenho uma mistura. Ok? Por exemplo, o pinche, né? O petróleo, ele é uma mistura, né? Porque quando você submete ele aí a altas temperaturas, então ele vai liberando aí a gasolina, o óleo, enfim, a querosene, né? O carbono, ele vai liberando essas coisas, ele vai separando esses materiais, ok? Quer dizer, substância eu tenho ali um tipo de matéria, uma mistura eu tenho outros tipos de matéria junto. Por exemplo, o calcário, né, eu tenho um segmento de rocha ali que tem vários, ele vai ter várias componentes ali no meio, certo? O fósforo, a calcita, ele tem vários ali, né? O carbono, ferro, ele vai ter vários componentes ali no meio, ok? Vamos ver mais alguma coisa aqui que seria interessante para nós aqui. Por exemplo, mais um exemplo aqui, outro recipiente aqui, ó. Vamos colocar assim dessa forma. Você coloca aqui água e sal. Se você pegar um copo de água e colocar um pouquinho só de sal, uma pontinha de uma colher, ele vai dissolver. Essa água vai ficar salgada. Você tem uma mistura, água com sal. Se você colocar uma colher de sal em um copo de açúcar, num copo de água, bastante daquele sal vai ficar no fundo do recipiente. Por quê? Você vai conseguir enxergar. E aí é onde é que entra aí também um outro tipo de substância ali, de mistura, né? Que o exercício também vai pedir para vocês, que são as misturas onde existem fases. Aqui você vê a fase do líquido e a fase do sólido, tá? Então são várias etapas ali. Por exemplo, aqui eu tenho água e eu tenho álcool. Eu não consigo enxergar, tá? Então isso aqui seria um sistema homogêneo, porque eu não consigo enxergar,
tá? Mas, por exemplo, se eu colocar outro aqui, ó, e eu conseguir enxergar aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar dessa forma aqui. Aqui, por exemplo, se eu coloco aqui óleo, e aqui embaixo eu vou colocar água, né? A água e o óleo elas não se misturam. Então você consegue enxergar água e óleo? Sim. Então isso aqui seria um sistema com duas fases. A fase do óleo e a fase da água, né? Heterogêneo, porque eu consigo enxergar, tá? A gasolina e o álcool misturado, eu não consigo enxergar. Então é um sistema homogêneo, porque eu só vejo um componente, somente uma fase, ok? Daí mais aqui, vamos para a última etapa aqui. Essa última etapa aqui, só revisando aqui para vocês, vamos lá. Substância, água, gasolina, ferro, alumínio, tá? Tudo que você olhou ali, que você sabe, você pode fazer uma lista aí, né? Alumínio, álcool, água, óleo, né? Ferro e ouro, né? Então você vai colocando, fazendo uma lista aí, tá? Isso aí são substâncias. Agora, mistura, ouro branco, por exemplo. Ouro branco não é puro. A gente sabe que ali existe um pouco de prata no meio. Você só vê uma parte, mas existe a prata no meio. Então ele é uma mistura homogênea, porque você só vê uma fase, tá certo? Água e óleo, esse aqui já é o último texto, tá, gente? Água e óleo, um sistema com duas fases, tá? Então quando você tem uma mistura, você tem mais de um componente ali no meio, só revisando. Então, substância, água, óleo, ferro, alumínio, né? Prata, enfim, substância. Mistura, ouro branco, bronze, latão, que são misturas, tá? Água com sal, água salgada, certo? A água e álcool, isso aqui são misturas, ok? O calcário, mistura, ok? Agora, sistema, o que é um sistema? Isso aqui. Você conseguiu enxergar água e óleo? Sim, é um sistema com duas fases. Então você tem aqui a fase, você tem uma fase e aqui você tem outra fase. Então eu tenho um sistema com duas fases. Eu tenho um sistema heterogêneo, tá? Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho um sistema heterogêneo aqui, sistema com duas fases. Aqui eu tenho água e óleo, uma fase. Eu só enxergo uma coisa aqui, água e álcool, só estou enxergando uma. Homogêneo. Escrevi errado aqui. Aí, no sistema com uma fase, só enxergo um componente ali, só eu enxergo um, mas eu sei que tem mais de um homogêneo, tá? Então, só revisando aí, substância, água, álcool, substância é uma só. Você só sabe que só tem uma substância ali, é só um componente. Ferro, só ferro. Prata, é só prata. Se é ouro, você sabe que é só ouro, ouro é só ele que tem ali, né? E aí, alumínio, é só o alumínio, tá? Então, chumbo, é só o chumbo, e assim por diante, é só uma substância. Mistura é quando você tem mais de uma substância ali no meio, aglomerado. Água e álcool, né? Água e sal, deu para entender? Beleza. Agora, sistema, o que é um sistema? É as matérias, as substâncias misturadas ali, se vai aparecer uma fase ou mais de uma fase. Água e óleo, eu tenho duas fases. Aí você poderia aumentar isso aqui, ó, esse recipiente. Vamos separar aqui. E vamos colocar aqui ainda. Aí nós colocamos aqui, vamos dizer que isso aqui seria um sólido. Agora, vamos colocar aí a água. E vamos colocar aqui o óleo aqui em cima. E vamos colocar um gelo aqui também. Aí você olha, tem um sólido aqui, tenho água e tenho óleo por cima, mas eu também tenho gelo ali. Aí eu pergunto,
Quantas fases nós estamos vendo aqui? Quantas fases? Aí você pode olhar aqui e você vai falar assim, quantas fases? 1, 2, 3, 4. Tem 4 fases, é verdade? É. Eu tenho uma fase aqui do sólido, tenho uma fase do líquido, tenho a fase aqui do óleo e tenho a fase aqui do gelo. Então eu tenho 4 aqui, certo? 4 fases. Vamos colocar aqui, 4 fases. Quantos componentes eu estou vendo aqui? Aí você vai contar. 1, 2, 3, 4? Não, tá errado. Por quê? Tá errado. Aí, o gelo, o óleo, a água e o sólido aqui embaixo, que podemos colocar que seria o sal aqui embaixo, né? E aqui, vamos escrever aqui, água. Isso. Não, mas não é assim, tá? Por quê? A água e o gelo é a mesma substância, tá? A diferença é que ele está aqui na fase sólida e aqui está na fase líquida, mas ambos são o mesmo líquido, a mesma substância. Então não pode caracterizar 2 componentes, é o mesmo componente em fases diferentes. Então eu tenho sim 4 fases, porque eu estou enxergando, mas eu tenho 3 componentes, sal, água e óleo, porque o gelo também é água, ok? Então isso aí pode cair no exercício, pode ser uma pegadinha para vocês, tá bom? Então, substância é quando só tem um componente,